Os laboratórios, normalmente, eles têm um centro técnico. Tá. É ali que se executa todo o trabalho. A grande maioria dos diagnósticos são fechados com a ajuda do laboratório de análise. E se eu não tiver uma equipe da hora, que muito bem treinada, vai falhar e não vai ter laboratório. Qual que é a nossa missão? É fazer um exame bem feito e entregar isso para satisfazer a expectativa daquele cliente. E você faz um exame que detecta se a pessoa está tendo, vai ter um Alzheimer. Quem trabalha na área de saúde, você não pode parar. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, lembrando vocês, mais uma vez, eu sei que vocês já sabem, que vocês já vão lá, vocês estão escutando, estão ouvindo, não estão? No Spotify, nos nossos episódios, que são bons demais, né, gente? Então, não se esqueça, tá? Baixa o aplicativo Spotify e fique por dentro aí de todo o nosso conteúdo também, não só pelo YouTube, né? Não só pelo Instagram, mas aí agora também pelo Spotify. Gente, nós vamos falar de um assunto que acho que muita gente tem várias dúvidas, inclusive eu. Todo mundo sabe, aí quem me segue sabe que eu cuido bastante da minha saúde, faço minhas suplementações, meus exames de rotina, e eu tenho dúvidas em relação a alguns exames, como que funciona, por que uns demoram um tempo, outros não. E a minha convidada de hoje, ela veio aqui, ela é bioquímica lá do laboratório Marlene Spir. Vocês sabem que é o meu laboratório que eu escolhi para fazer aí os meus exames, porque eu confio no trabalho, em toda a equipe médica, e eu sei que realmente assim é diferenciado o trabalho deles. E então, nós vamos falar aqui sobre todos esses parâmetros gerais de exames, biologia, bioquímica, e a doutora Alcirene Policarpo de Souza, ela é diretora do laboratório Marlene Spir, como eu falei aqui para vocês. Ela é especializada em análises clínicas e microbiologia e também é professora aposentada. Seja bem-vinda, Alcirene. Pode chamar de Alci, né? Então, Pode. seja bem-vinda, Alci, ao meu podcast. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite, estamos aqui. E se a gente tiver condição de responder ou tirar as dúvidas, né, que vocês têm, Claro, né? com Estou às certeza. ordens aí para tentar resolver todas as dúvidas que porventura aparecer aí, tá? Obrigada, Alci. Bom, antes da gente começar, vou agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Celas Gasparini, a sua cela de confiança, Arapuca Bar, Sueli Mendes Peças para Mesa de Bolo de Doces e Laboratório Marlene Spir, é o que eu falei. Pioneirismo, tradição, qualidade, modernidade. Laboratório Marlene Spir, e está aqui hoje a Alci para confirmar sempre o que eu falo para vocês, gente. Vamos lá então começar, doutora, que eu estou curiosa. Vamos. Na verdade, a gente tem um parâmetro assim, a gente sabe mais ou menos, a gente que é leiga, né, doutora? Para que serve um laboratório de análises clínicas, né? Então vai lá, recolhe o nosso sangue, o médico vai analisar de acordo, né, com os resultados, vai aí medicar a gente, vai solucionar os nossos problemas de saúde. Mas eu queria, assim, um parecer mais técnico do que realmente é um laboratório, é muito mais do que isso, né, doutora? Sim, o laboratório de análises clínicas é um local onde as pessoas vão se deslocar para poder fazer seus exames, né, de sangue, de urina, fezes, microbiológicos, enfim. O laboratório, ele é constituído normalmente de um centro técnico, né, que ali naquele centro técnico vai estar instalado todos os setores que vão desenvolver os exames, né? Uhum. E também, às vezes, anexado a esse centro técnico, às vezes tem um setor, sim, de atendimento, de coleta, de recepção e coleta. Mas, se a empresa começa a crescer, aquele espaço já começa a ficar pequeno. Então, ela é meio que obrigada, vamos dizer assim, né, buscar outros locais e para fazer os seus postos de coleta. E, inclusive, tem muita gente que confunde esse negócio, posto de coleta. Tem gente que acha que o posto de coleta tal faz exame lá também.
e o posto de coleta tal não faz, entendeu? Tá. Não. Os laboratórios, normalmente, eles têm um centro técnico. Tá. É ali que se executa todo o trabalho de triagem, o trabalho de execução dos exames, né? Agora, Então, esses postos de coleta, eles são realmente para coletar, mas todo aquele material é enviado nesse centro. Exatamente. Então, o que acontece? Ali naquele posto de coleta, nós vamos ter um profissional responsável, tá? Normalmente um bioquímico, e que ele é responsável por aquele posto. E ali, a gente vai prestar todo o trabalho ali todo o atendimento de recepção e de coleta, ok? Certo. E ali, colher o material, esse material é acondicionado, tá? Existem materiais que tem que ir refrigerado, outros materiais tem que ir a temperatura ambiente, tá? Então, tem todo um processo ali, a pessoa que está dirigindo ali, ela consegue saber direitinho, ela é treinada para isso, para mandar o material perfeitamente ali pro laboratório central, onde seria o centro técnico. Nossa, tá? Então não é simplesmente uma coleta, né? Inclusive, as nossas maletas, elas são todas devidamente identificadas, elas são, tem os termômetros com temperatura, essa temperatura, ela é checada na saída do posto e na chegada lá, ela tem que estar numa temperatura certa. Então, tem várias coisas envolvidas aí, mas o que eu queria deixar claro é isso: o laboratório de análises clínicas é o local onde se faz exames clínicos de materiais biológicos, sangue, urina, fezes, enfim. E esses laboratórios maiores, eles têm outras áreas, assim, além dessas áreas mais comuns que eu estou te falando, certo. Né? Além do setor de hematologia, de bioquímica, de sorologia e imunologia, de microbiologia, de urinálise, eles têm outras áreas. E as outras áreas que eles têm são, normalmente, assim, já focada para a atual realidade do laboratório de análises, que é a parte de genômica, ou genética, ou biologia molecular, né? Que está muito, assim, em voga hoje em dia, né? Todo mundo procura esse tipo de exame porque evita perda de tempo para fechar um diagnóstico, tá? Então, existem vários outros setores em laboratórios maiores, por exemplo, se você for para os grandes centros, as capitais, esses laboratórios de grande porte, eles têm vários outros departamentos. Existem também outros setores, por exemplo, igual toxicológico. Então, só que esse laboratório tem que ser já liberado, especializado para fazer esse tipo de exame, entendeu? Entendi. Mas você pode colher, por exemplo, hoje o motorista, ele precisa fazer o exame toxicológico. Verdade, a renovação de carteira de habilitação. Aí, ele colhe aqui em Presidente Prudente, vai ser feito lá num dos nossos laboratórios. Porque esse laboratório é um laboratório que já tem essa estrutura, setor, né? já especializado para isso. Alci, eu tenho uma curiosidade. Vamos supor, quando a gente faz um hemograma, né? Que é um exame simples. Tá, daí tirei esse sangue. Qual que é o processo que leva ele saiu aqui da seringa, como que até para chegar aí no resultado final dele? Então, assim, todos os exames, independente, do hemograma, de urina, enfim, a gente coleta o material ali, né, na sala. Não sei se você já prestou atenção, mas quando você colhe o material, você tem tubos com tampinhas... Já prestei, de cores diferentes. De cores diferentes, ok? Cada cor daquela, para nós, significa uma coisa. Tipo assim, aquele exame vai ser feito no sangue total. Aquele exame vai ser feito no plasma. Aquele exame vai ser feito no soro. Entendeu? Entendi. Então, cada exame tem o seu recipiente certo para ser coletado. Então, por exemplo, você vai colher o hemograma, como você perguntou, você vai colher o hemograma, tá? Aí, o hemograma, ele é coletado num tubinho que tem que ter um anticoagulante. Por isso ele tem a tampinha roxa. É o alerta pra gente que aquele é o tubo que tem aquele anticoagulante que vai ser feito o hemograma. Não só o hemograma, tem outros exames que faz nesse, assim, mas o hemograma. Aí, ele é coletado ali,
se você vê, é muito importante isso, que aquele tubo tem que ser etiquetado na sua frente. Verdade. Ele tem que ser mostrado ao final da coleta para você, que é seu nome, É mesmo. As ok? meninas Então, mostram. cabe a você, cliente, fazer essa observação. Aham. E depois, esse tubo, ele é coletado, deixado ali numa sala que nós temos ali, e é uma sala central, junta todo esse material e de tanto em tanto tempo eu tenho pessoas para fazer a logística do transporte, Certo. ok? Ok. E para fazer a logística do transporte, é como eu te disse, a temperatura certa, tá bom. Aí chegou lá no laboratório, nós temos um departamento que chama-se departamento de triagem. Então, todo o material que chega no setor de triagem, ele é feito uma leitura do código de barra dele, ok? Então, aquele código de barra que você viu naquele tubinho, que estava o seu nome, então, hora que chega lá no setor de triagem, elas fazem a leitura do código de barra. Quando elas fazem a leitura do código de barra, já sai lá nos nossos setores quais exames que a Rose está fazendo. Olha, que Entendeu? legal. Então, por exemplo, no setor... Você perguntou do hemograma. Então, ela Isso. foi lá, triou o tubinho de hemograma. Já imediatamente o setor de hematologia já sabe que você vai fazer esse exame. Já aparece lá para eles. Uhum. Entendeu? Aí tá bom. Aí esse material, no caso o hemograma, como é feito o exame no sangue total, ele já vai direto do setor. Tá. Ok? Agora, existem outros exames, tipo, por exemplo, uma glicemia. Uhum. Tá? Já não vai estar no tubinho de tampa roxa. Provavelmente já vai estar no tubinho de tampa amarela. Porque ele tem que estar diluído com... Não, porque quê? o tubinho de tampa roxa, eu disse para você que tinha anticoagulante. Verdade. Para contar o Ok. tempo, esse exame... Bom, gente, eu vou ler aqui, mas vou falar. Eu fiz cirurgia recentemente, daí o médico pediu, né, para saber o tempo de coagulação do sangue. Isso é importante numa cirurgia, né? Sim, mas aí o tempo de coagulação de sangue já tem um outro tubinho. Gente, o negócio Não é é simples complexo assim, não. não. Porque na verdade é assim, o tubo para fazer hemograma e alguns outros exames, uma eletroforese de hemoglobina, por exemplo, é o tubinho de tampa roxa que eu te falei. Mas se você já vai para o lado da coagulação, nós já temos um tubo, depende da prova de coagulação, um tubo de tampa azul ou um tubo de tampa verde, que Olha tem o só. anticoagulante, que é o exigido para fazer aquele exame. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso tem que passar pelo setor de triagem. Uhum. Aí chegou na triagem, as meninas vão ver. Hemograma já vai direto. Porque lá no hemograma você precisa do sangue total. O que é sangue total? Ele completo? Sangue total é a parte líquida, né? O tecido Com líquido plasma, do com nosso tudo, é organismo. isso? Exatamente. Tá. Ali tem um plasma, e no plasma está mergulhado as células, que são os leucócitos, ou glóbulos brancos, as hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, e as plaquetas. Está tudo diluído nesse plasma, ok? Entendi. Então, para fazer o exame de hemograma, vai ser contado isso. Vai fazer a parte da contagem da hematimetria, que é a parte da contagem dos glóbulos vermelhos, a parte do leucograma e a contagem de plaquetas. São os 3 itens que compõem o hemograma. Ok? Que a gente fica lá em casa, quando pega o resultado, tentando decifrar, né? O que é, os leucócitos. A gente viu Então. uma coisa na aula de ciência, mas já faz muito tempo, né? Então, funciona assim. Entendi. Agora, já num caso de um exame bioquímico aí de uma glicemia, uma creatinina, um sódio de potássio, tal. Então, esse é feito no soro. Então, por que é o tubinho, por exemplo, de tampa amarela? Porque esse tubo, ele não tem anticoagulante. Uhum. Ele tem um gel, que a gente chama de gel separador, que quando as meninas fazem um processo lá dentro da triagem, que chama centrifugação, são umas máquinas que a gente coloca o material para centrifugar em alta rotação por determinado tempo. Cada exame tem o seu tempo. Tem seu tempo. Okay? Aí fez isso, tá? Separou o soro, tá? Separou do quê? Então, como não tinha anticoagulante ali, aquela parte de cima, líquida do nosso sangue, é chamada de soro. Uhum. Se eu tivesse no tubinho de tampa azul, e eu centrifugar também, essa parte de cima já se chama
plasma. Tá, Por quê? Porque já é a parte líquida com anticoagulante. entendi. Entendeu? Então, todo esse processo. Então, você colheu aonde você achou melhor, tá? Qualquer posto nosso você colheu. Só que todos os materiais coletados seguem esse caminho. Ô, Alci, e quais são os exames que pode ser detectado pelo sangue? Aí você falou a glicemia, que a gente Sim, vê a dosagem de sangue, de né? açúcar De no açúcar, sangue. perdão, de açúcar. Isso. Quais outros mais, Então, assim? se você, assim, se a gente for falar tudo aqui, nós vamos ficar até amanhecer, Os né? básicos que a gente, Mas né? os Vamos se básicos. dizer os básicos. Quais são os exames, basicamente, que são feitos no sangue? Então, são os exames que vai para o setor de hematologia, que são os hemogramas, tá? São a eletroforehemoglobina, por exemplo. Os de coagulação também vai para o setor de hematologia. Então, por exemplo, o TP e o TTPA, que são normalmente pedidos numa cirurgia, é feito no setor de hematologia. Sangue. Aí, se você for para o setor, por exemplo, de bioquímica, que é onde faz a dosagem de açúcar, glicemia, como está funcionando o seu rim, uma creatinina, enfim, né? Então, esses exames todos é feito também no sangue. Uhum. Quando você faz exames imunológicos, tipo uma hepatite, um citomegalovírus, uma toxoplasmose, enfim, tá? Esse também é feito no sangue. Se você vai fazer hormônios, por exemplo, hormônios tiroidianos, também é feito no sangue. Ok? Então, e também tem um outro exame que já é feito num outro setor, sem ser o setor de bioquímica, sem ser o setor de sorologia, imunologia, o setor de microbiologia tem um exame que se chama hemocultura. O que é isso? É um exame que é feito uma cultura no seu sangue, Certo. tá? Então, ali também eu preciso ter o sangue. Olha, para ver alguns tipos ali Isso, de porque micróbios. se você tiver com alguma bactéria causando aquilo bactéria. que eles chamam de bacteremia ou septicemia, você faz a hemocultura e aí, normalmente os laboratórios, né, tem um equipamento, a grande maioria hoje em dia tem, né, o equipamento automatizado, você colhe numas garrafinhas, aí você coloca lá dentro e aí, a hora que a primeira bactéria começa a se multiplicar, o aparelho fala pra gente que tem bactéria ali dentro. Alci, e qual que é a importância da gente fazer um check-up regularmente, dessa parte, né, desses exames clínicos? Então, assim, ó, hoje em dia as pessoas são bastante preocupadas com a sua saúde, né? Sim. Então, tanto que as pessoas estão vivendo mais, né? Então, a longevidade é por quê? Porque as pessoas se cuidam. Então, quando as pessoas vão buscar, assim, condições de melhora de saúde, elas começam a procurar exames, tipo assim, de check-ups mesmo, tá? Eu sou mulher, tá? Vou fazer um check-up feminino. O que é um check-up feminino? É o basicão. Vai fazer o quê? Um hemograma, um lipidograma, colesterol, triglicérides, tá? Um ácido úrico, vai fazer hormônio tiroidiano, tipo, por exemplo, T4 livre, TSH. Para ver essa questão de menopausa, se tá, se não tá. LH, FSH, que são hormônios próprios da mulher, estradiol, próprios da mulher. Então, tem uma gama enorme de exames aí que faz para saber. E aí, Rose, como é que você tá? Como tá a Então, saúde da mulher. Aquele sangue que tirou de você vai contar como é que você está. Então, realmente, as pessoas, hoje, elas se cuidam mais. Porque quando a gente pensa em check-up, a gente fala assim, vou no cardiologista, ver o coração, né? Vou, sei lá, não sei o quê. A gente não pensa assim, vou fazer um exame de sangue para saber como que eu estou, até mesmo sem um pedido médico, né? Mas, por exemplo, se você vai no seu cardiologista, vou fazer um check-up, tá? Aí você vai lá. Quase que obrigatoriamente, ele vai te pedir exame. Você sabe por quê? A grande maioria dos diagnósticos são fechados
com a ajuda do laboratório de análises. Olha só. Entendeu? Então, existem alguns documentos, né, que falam que 70% do sucesso do fechamento do diagnóstico está baseado em exames, principalmente em exames laboratoriais. Que legal. Entendeu? Então, o médico, às vezes, ele vai te pedir, você chega lá, às vezes, não, doutor, eu vim aqui, mas, né, porque vou fazer uma atividade física, né, decidi que agora eu vou, né, tá bom. Aí ele vai falar, tá bom, então nós vamos fazer alguns exames, às vezes ele vai pedir da área, se é um cardiologista, ele pode pedir exames lá, um eletro, alguma coisa, uma esteira, alguma coisa lá que condiz com o caso. E junto ele vai pedir exame de sangue. Alci, a gente falando aqui, né, sobre, você falou, vai começar uma academia, um exercício, por exemplo. Se eu não quiser passar por um médico, às vezes não tem condições de pagar uma consulta, a pessoa não tem, e outra, a maioria das pessoas eu desconheço, falo assim, vou começar a academia, deixa eu ir no médico para ver como que tá. Sim. Meio difícil. Eu consigo, assim, ter fazer algum exame sem ter pedido, sem ter que passar para um médico, pelo menos para ter um básico, para saber a minha saúde geral através de exames de sangue, eu consigo ter? Consegue. Olha, na empresa que a gente trabalha, nós temos lá montado alguns check-ups, sim. Nós temos check-up homem, nós temos check-up mulher. Então, o homem, claro que a gente vai sempre ir para o lado dos hormônios masculinos, do problema de próstata. E no caso da mulher, a gente vai sempre para os hormônios femininos, né? E a gente, além desses dois, então, na verdade, se você chegar lá no laboratório, ligar lá ou perguntar para as meninas, queria fazer um check-up mulher. Nós temos. Eu queria fazer um check-up homem. Nós temos. E a gente montou também um check-up esportivo. Que legal. Como então, que é tem alguns exames aí, quase 20 exames, que são feitos para poder fazer uma avaliação sua, para ver se está tudo bem mesmo, se você pode ir lá para a academia. Só que uma das coisas assim, que eu quero deixar bem claro é assim, você fazer o check-up, tudo bem. A gente faz, um monte de outras empresas fazem. Agora, o importante é você levar esse resultado para um médico avaliar. Sim, porque a gente vai pegar o resultado você mesmo, não vai nem saber o que fazer com ele, né? Tá? E às vezes, pra gente também fica difícil, porque às vezes você foi lá, fez o exame e deu um dos exames alterados. Já aconteceu. Aconteceu? Já. Tá? Então, você pega e faz o exame daquela pessoa e, de repente, algum tempo atrás, nós tivemos um caso de uma paciente que era até de uma outra cidade e já era finalzinho de tarde, comecinho de noite, e a pessoa fez exame e estava lá, sem solicitação médica. E daí? O exame dela deu todo danado. Nossa. E o que você faz? Verdade. É a responsabilidade da gente. Entendeu? É importante ter um acompanhamento médico. Exatamente. Né? Então, a gente fazer é uma coisa. Agora, é muito importante, gosto sempre de falar isso, que quem avalia, analisa o resultado é o médico. Verdade. Quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Certo. O laboratorista, ele faz o exame. É a nossa... Tanto que todas as pessoas que conversam com a gente falam assim, mas o que você acha desse resultado? Nós temos, pelo menos na nossa empresa, a gente tem um treinamento assim. Por que você foi fazer o exame? Porque isso, porque aquilo. Então, procura um médico, ele vai te explicar direitinho por quê. Um médico tem a parte clínica sua. Temos que ir na função de vocês ali, né? O médico tem a parte clínica. Aí eu te dou a parte laboratorial. Junto os dois, ele chega no consenso. Às vezes não chega. Às vezes ele fala, poxa, isso que eu estava pensando não era bem isso, né? Então vou pedir mais algum exame, tá? Se acontece do médico entrar em contato com vocês? Nós e eles. Sim, muito, sempre. Muito. O nosso laboratório, ele sempre teve essa vibe aí dessa relação médico-laboratorial. A gente sempre teve esse critério. A vida toda, a gente foi treinada para ver isso. E, aliás, se você vê os padrões, as normas da qualidade, que seria... todos aqueles selos que a gente tem nas empresas,
quando você vai seguir o manual da qualidade, uma das coisas que tem lá é o resultado crítico. O que é o resultado crítico? Um resultado que está fora do esperado. Certo. Às vezes, muito fora. Tá? Alci, explorando um pouquinho aí os seus conhecimentos. Então, você falou aí sobre esse check-up esportivo, fiquei curiosa. Quais são os parâmetros que vocês analisam ali nesse exame? Eu preciso saber o quê? Para poder saber se eu estou apta aí para começar um exercício. Ali a gente faz um pacote que a gente vai começar assim: hemograma. Que se você tem uma anemia que você não está muito sabendo, você vai ter problema. Porque quando você faz exercício físico, você precisa de oxigenar os seus músculos. Verdade. Ok? E quem que oxigena seu músculo? As hemácias. Elas que levam lá o oxigênio. Elas que trazem o CO2 para ser jogado fora do nosso organismo através dos pulmões. Então já começa pelo hemograma. Tá. Se você estiver passando por um processo infeccioso, por exemplo, o hemograma também vai contar. Então, não é adequado uma pessoa que está com a sua saúde, assim, um pouco desequilibrada ir para academia. Primeiro vão tratar, vão ver o que é isso, o que você tem. Então, já começa por aí, tá? Nós costumamos dosar glicemia, o lipidograma, que é colesterol total e frações, o ácido úrico, nós temos alguns hormônios, no caso masculino, no caso do exercício físico, a gente dosa a testosterona, que ela é bastante envolvida, o CK, ou CPK, ou creatinoquinase, como queiram, tá? Também é dosado, porque tem pessoas que às vezes ela tem problemas musculares. Então, às vezes, ela tem uma jovem, tá? Pode ser. Não precisa ser idoso, não, tá? Jovem, às vezes, ela tem uma doença, às vezes, normalmente de ordem genética, e essa doença causa um enfraquecimento da musculatura, degeneração até. Então, dentro das nossas fibras musculares, tem as moléculas de CK ou CPK. Então, toda vez que é lesada a fibra muscular, o CPK sobe. Então, às vezes, a criança, assim, está com dificuldade até de locomoção, o adolescente, né? Jovem mesmo. E aí o médico costuma pedir esse exame, porque ela pode estar tendo um tipo de doença desse naipe. Às vezes a gente acha que é porque ele é preguiçoso, alguma coisa, e tá com alguma deficiência. Há bem pouco tempo atrás, nós tivemos um caso de uma filha de uma colaboradora nossa, que ela teve, assim, começou com sintomas, assim, de fraqueza nas pernas, uma coisa bem assim. E aí, foi ver, realmente ela estava com problema degenerativo muscular, entendeu? Então, quer dizer, quando você vai fazer o exercício físico, então você precisa saber também como que está reagindo a sua musculatura. A parte hormonal, como que essa testosterona está sendo ativada, se ela está sendo ativada. Por exemplo, você já começou a academia, né? Aí tem o próprio exercício físico, ele estimula a produção de testosterona em algumas pessoas. Sim. Você pode ver que tem pessoas que fazem exercício, ele fica logo já, a gente fala, né? Já pega musculoso, todo trincadinho, bonitinho, né? Então, e outras pessoas não. É mesmo. Tá? Então, isso vai tudo da genética da pessoa, da parte fisiológica da pessoa. Até hoje em dia, Rose, tem exames, assim, já pensando nessa medicina aí, né, mais personalizada, existem exames, nós, assim, a gente não faz, a nossa empresa não faz aqui, mas nós encaminhamos vocês sim para fazem outros. A coleta. Exatamente. Tem exames genéticos, assim, que consegue analisar cerca de 100 genes diferentes relacionados a toda essa parte de equilíbrio. Nossa, isso eu vou querer fazer. De equilíbrio. E não por incrível que pareça, é um exame assim, com análise de muitos genes, né? E não é tão caro. Olha, mesmo? Entendeu? Não é tão caro. Até eu, né, quando eles fizeram as propostas pra gente, até eu assustei, eu estava esperando assim. Mas o que seria esse não tão caro aí, para as pessoas terem uma noção aí? Olha, eu consigo te dizer que
que fica a menos de R$2.000. Aham. Eu pensaria que um teste que... Nossa, saúde, um teste que vai pegar aí toda essa parte de... já chutei lá Meu para Deus! 5.000, Né? 10.000, Não, é por ótimo, é um aí. preço super acessível, Aham. sim, com certeza. Quanto Tá, que vale a nossa saúde, né? A Exatamente. prevenção E vem disso. tudo ali, Rosa. Ali ele vê, por exemplo, no caso da mulher, ele vê se a mulher tem algum problema aí de hormonal. Ele vê até alimento que você come. Questão de Se câncer você também vê. vê. Alimento, nossa, isso é Tem um legal. próprio que vem para tipos de câncer e doenças cardíacas, por Olha. exemplo. Então, hoje em dia, tem umas coisas assim que fantásticas. Assim. Tecnologia, então. Exatamente. Alci, você começou no laboratório quando? Quantos anos você tinha? Faz quantos anos já? Em 1900 faz tempo. Eu tenho 46 anos de laboratório. 46 anos. O laboratório tem 55 anos, tá? Então, de lá para cá, nossa, me conta um pouco dessa tecnologia e o que tem tecnologia, aí. lá na época, a tecnologia era a gente. Mas a verdade é isso. Quando a gente começou, os exames eram bastante manuais. Sim. Né? Na nossa empresa, sempre a gente pautou por automatizar. Certo. Né? E pensando em automatizar, a gente... cada ano que passava, a gente ia buscando coisas diferentes. E uma das coisas bastante interessantes na nossa empresa é, assim, aquela obrigação de que você tem que se estudar e se atualizar. Isso foi, na minha vida, né, enquanto bioquímica aí, foi, assim, a linha, entendeu? Tem que estudar, tem que se atualizar, tá? É verdade. Por quê? Porque lá do outro lado tá o nosso cliente. Uhum. Só que a gente não tem só um cliente, Rose. Quando eu falo em cliente, você pensa que é aquele que veio buscar saúde, né? É verdade. E veio fazer seu controle, né? Não. Nós temos 3 tipos de cliente na nossa empresa. Cliente número 1 é o paciente. Certo. Cliente número 2 é o médico. Tá? E o cliente número 3 são os nossos colaboradores. É verdade. Tá? Então, para a empresa funcionar bem, eu preciso desses 3 pilares aqui. Uhum. Se o cliente não vier, não tem laboratório. Se o médico não mandar o cliente vir, não tem laboratório. E se eu não tiver uma equipe da hora, que muito bem treinada, também vai falhar e não vai ter laboratório. Ok? Então, quando a gente começou lá atrás, a gente começou praticamente fazendo as coisas manuais. Então, por exemplo, o hemograma, a gente hoje ainda, em alguns hemogramas, apesar do nosso hemograma ser completamente automatizado, nós temos aparelhos lá que fazem até a contagem de lâmina, etc. e tal, mas naquela época, a gente tinha que fazer todas as contagens manuais, tinha umas pipetinhas. Ixi, demorava, você não tem ideia. Mas então, era por legal. isso que hoje a gente consegue ter essa rapidez. Sim. Por conta da tecnologia. Sim, tá? Então, era uma coisa assim, tipo, para fazer bem feitinho, tipo tartaruga. Tá? Hoje não. Hoje você bota o tubinho lá, tem lá um bracinho que já vem... Pega o tubinho, vai lá, pipeta vai lá, já pipeta, já faz, já sai na tela para você. Tem exame que a gente faz de manhã à tarde, o resultado tá pronto, nem né? à tarde, às vezes na hora do almoço, na hora do almoço, já tá quando eu fiz o meu beta HCG, né, do João, a gente já fica tudo curioso, porque já quer saber se tá grávida, se não tá, aquela loucura. Que ótimo, já saiu na hora do almoço. Então, tem. E hoje o cliente, Rose, ele procura isso, ele procura resultado confiável. Verdade. Tá? Ele procura um resultado de qualidade, tá? E ele quer rapidez no atendimento. Tá? Então, aí você joga você falou, como que era lá, Alci, agora, a tecnologia? Então, hoje, com a tecnologia existente, a coisa é muito mais rápida. Uhum. Se você for jogar aí pro campo da tecnologia, você vai pensar assim, ó, eu estava até discutindo esses dias aí, que hoje, você vai lá no médico, a tecnologia começa a seu favor lá. Por quê? O doutor pediu o exame,
dificilmente ele te dá um papel. Verdade. Por quê? Porque se você tiver convênio, a secretária já joga no computador, lá no convênio, o convênio ainda tem a chance de analisar aqueles exames e ver se é coerente ou não, tá? E liberar para os laboratórios. Então, e outra coisa melhor, a gente acaba não tendo tempo, não deu tempo de ir lá buscar os exames impressos e tal. Sim, Você é vai que eu ia te lá, falar. o médico já Sim, porque o que abre acontece? ali, Desde a hora ótimo. que você sai do médico com a ideia de fazer exame, você chega lá no laboratório, uma coisa assim que você estava falando do antes e o depois, né? É, Você chega no laboratório, nos postos, pelo menos nos postos da nossa empresa, a gente vê lá totens com senha, né? verdade. Antigamente, Rose, era aquela fila. Fila, era. Todo mundo de pé. Senhorzinho, Verdade. com dificuldades. Nossa, é mesmo. De pé. É. Até botar todo mundo para dentro. Hoje, nós temos lá os totens com senha. E a gente tem um controle lá na empresa que a gente começa a ver se o atendimento tá lerdo, porque às vezes acontece. Por exemplo, o convênio não liberou os exames da verdade. Rose. Tem que ligar, nananana. Aí aconteceu com a dona Maria, com o seu Antônio. Aí o que aconteceu? Parou o atendimento. Ok? Parou o atendimento, nós temos pessoas, gestores, que vai ver que está acontecendo isso e a gente agita pessoas para ir lá já para agilizar aumentar daí, o número de atendimento. Olha, que legal, Entendeu? Isso é ótimo, Entendeu? né? Isso Então, é uma mas preocupação quem que favoreceu isso muito pra grande gente? com o A cliente, tecnologia. É verdade, tecnologia. Tá? Porque a senha parou. Então, por que parou? Ah, porque nananana. Ah, tá bom. Então, agora nós vamos colocar pessoas para um número maior de pessoas para Pra dar aquele agilizar. atendimento Exatamente, ali, pelo menos naquele desafogar. momento. Desafogou, legal. porque o paciente não quer esperar. É. Ele tem os compromissos dele. E às vezes está passando mal também, Sim, né? sim, tá? Que legal, Tem que dificuldade de ficar, às vezes, de pé ali, sentado. Às vezes a pessoa tem doenças que exigem até ficar em camas, macas. Quantos clientes chegam no laboratório, a gente vai acolher dentro da ambulância? É, verdade. Que não tem condição nem de descer. É. Tá? Por isso que a gente dá abertura, que além da coleta que a gente faz no prédio central, onde tem o centro tecnológico e os postos, a gente dá abertura para fazer a coleta domiciliar. Por quê? Para essas pessoas. Você já imaginou o transtorno que é uma pessoa sair de casa com uma ambulância para ir lá no laboratório para poder... Então, porque é muito mais fácil a gente que está bem... Claro, e até é verdade, entendeu? Com certeza. Então, assim, o ontem e o hoje com a tecnologia começa lá no consultório médico, vem para dentro. Já desde Aí, a partir do momento que as minhas meninas cadastram, que já sai a etiqueta com o código de barra, ó, outra tecnologia. Verdade. Antigamente a gente fazia na mão a etiqueta. Ok? Agora não, eu tenho uma etiqueta com código de barra. Aí vai no tubinho, esse tubo vai lá para o setor de triagem. Quando a triagem faz a leitura do código de barra, já sai lá nos setores o que vai fazer com esse exame. Ok? Então, fez o exame, chegou lá no setor. Os nossos aparelhos, a grande maioria, automatizado. Então, tem lá... Tem grandes laboratórios, a gente não tem não, tá, Rose? Mas tem grandes laboratórios que tem robô. É mesmo? Sim. O robô, ele separa tudo o material que vai para cá, que vai para lá. Laboratórios grandes que a gente já visitou, eles têm esteiras. Então, tem, tipo assim, a esteira tem até cor. Vamos supor, esteira amarela, esteira vermelha, esteira verde. Cada tubo que vai naquela esteira, tem um equipamento aqui, ó, que já solta para a esteira, falando... que aparelho que ele vai entrar. Cada esteira daquela, ele vai dar num aparelho. Vai dar no aparelho, vai dar no aparelho, vai dar no aparelho. Ah, mas isso logo vocês vão chegar lá. Não. Agora, até falando nisso daí, então, por que tem alguns exames que demoram mais tempo, que tem que ir para um laboratório, tipo, na capital, como que você falou? Então, é assim, ó. A grande maioria dos exames são feitos aqui, ok? Exame de rotina, muitos exames de sorologia, de imunologia, tudo feito aqui, em Presidente Prudente. Existem alguns exames, Rose, que eles têm um prazo de validade, de vencimento do kit
curto, Uhum. ok? Tá. E ele custa um pouco caro, né? Entendi. Normalmente esses exames mais sofisticados, quanto mais se aumenta a sofisticação aqui, Verdade. mais caro ele fica. fica. Aí o que acontece? Não compensa para o laboratório fazer esse exame aqui. Por quê? Como eu tenho todo o padrão de qualidade, então, como nós temos os 2 selos, a ISO e a PALC, Uhum. a gente, para conseguir manter o selo, eu preciso ter os meus controles dos exames, de todos os exames, e os calibradores de todos os kits, perfeito. Entendi. Só para você ter ideia, na nossa empresa, nós temos a gestão da qualidade, nós temos uma funcionária que ela é formada em estatística. Todo dia de manhã, os equipamentos passam por um procedimento, vamos dizer assim, de manutenção, de abastecimento, e é feito a passagem desses calibradores e desses controles. Uhum. Automaticamente, o aparelho faz a leitura desses controles, ele já joga numa tela que ela, onde ela estiver, ela tem gráficos, e esses dados já são jogados nesses gráficos para dizer se eu posso passar a amostra naquele aparelho, sim ou não. Entendi. Se o aparelho está apto, Apto. sim ou não. Olha só, é um trabalho muito sério, Entendeu? né? Então, no começo do dia, primeira turma, chega, a primeira coisa que faz, vamos fazer a manutenção do equipamento e vamos passar esses controles. Ok? Ô, Alci, eu já até contei isso nas minhas redes sociais, o caso da minha funcionária lá da loja, que ela foi em outro laboratório, ela fez 3 vezes o exame lá, por uma cultura, né, de bactéria, como você falou no começo, e não foi detectado, e ela continuando tendo os sintomas, não estava bem, e aí ela foi lá no laboratório, no Marlene, e foi detectado, pegar. O que que acontece? Por que que um não conseguiu pegar e o outro realmente ela estava mesmo com alguma coisa? Então, Rose, assim, ó, eu me resguardo o direito de dizer assim, consigo te contar o que eu fiz, o que eu faço. Sim, claro. Como é feito lá, A gente aí, não né, sabe. outra história. Até onde eu sei, dentro da microbiologia, existe critérios procedimentos para se fazer as várias culturas. Por exemplo, uma cultura de urina, uma cultura de fezes, uma cultura de um líquor, a hemocultura, que eu acabei de falar para você. Tudo isso tem os seus procedimentos, ok? Isso está em livro. Isso está nos cursos que a gente frequenta. Isso está nos treinamentos que a gente tem com as equipes de ponta que a gente frequenta. Entendi. Entendeu? Então, a minha equipe que trabalha nesse setor, ela tem uma formação, se eu não estiver lá, ela tem a capacidade de falar com qualquer médico sobre qualquer resultado desse naipe. Por quê? Porque elas têm bagagem. Sim. Tá? Elas estudam, elas vão para curso, elas vão para congresso atualizado. Então, o que acontece? Essas pessoas ali no setor, tem todo... É que nem fazer bolo, Rose, sabe? Tanto disso, tanto daquilo. Então, tem um meio de cultura que você semeia. Se aparecer a colônia desse jeito, você faz isso. Se aparecer desse jeito, você faz isso. Então isso tem em qualquer livro. Se você abrir o Google, ele te ensina a fazer. Entendi. Entendeu? Assim, para ser mais, assim, sim, né, bem. popular. Tá? Então, normalmente, não tem, assim, não tem por que errar. Agora, existem muitas coisas que estão envolvidas nisso, tá? Por exemplo, quando você vai no laboratório colher urina, com certeza você já deve ter colhido. Sim. As meninas falam pra você assim, olha, Rose, tá vendo assim, esse lencinho umedecido? Isso, a duchinha. A duchinha, tá? Cada época tem, né? Tem. Então, você faz uma asepsia na região genital, pro homem a mesma coisa. E a gente fala assim, então, aí você faz o primeiro jato de urina no vaso. Certo. Por que você faz isso? Para poder lavar a sua uretra.
Porque o doutor está querendo saber se tem alguma coisa no aparelho urinário, da bexiga para cima. É verdade. Tá. Agora, tem médico que às vezes ele quer saber se você tem uma uretrite. Aí ele vai pedir para você colher exatamente, mas ele vai escrever. Se ele não escrever, tá? Eu achei que era norma, tipo, sempre soltar o jato. Não, tá? Entendi. Tem casos de, principalmente no sexo masculino, homens que às vezes têm uma secreção não muito abundante ali, quer saber o que é, então o doutor pede o primeiro jato. Tá. Ok? Mas, via de regra, exame de urina é feito no jato médio. Então, o que é o jato médio? O jato médio é aquele que você faz a asepsia, principalmente mulher, que às vezes pode ter um pouco de secreção vaginal ali, porque a vagina com a uretra é bem pertinho, ok? Aí faz a asepsia, aí pega, faz o primeiro jato no vaso e colhe meio potinho mais ou menos de urina pra gente, ok? Se você não fizer isso, ou se você fizer isso de maneira incorreta, pode até ser que te dê uma infecção que você não tem. Olha, é verdade. Porque pode ser da sua secreção vaginal. Nossa. Pode ser da sua secreção uretral. Entendeu? Entendi. Então, uma coleta bem feita, e a gente lá, a hora que nós estamos fazendo o exame, a gente também tem mecanismo, assim, tem alguns lances, assim, que a gente sabe que a urina não foi bem colhida. Nossa empresa tem por hábito, se não tiver a contento, a gente pede para fazer recoleta. Tá? E é bem importante isso, de saber que se o material está apto realmente. Então, quem que faz a gente fazer isso? A qualidade. Como que é essa auditoria realizada, o Alci? Então, auditoria é assim, Rose. O laboratório, no caso, né, nosso, a gente tem os selos de qualidade. Nós temos a ISO e nós temos o PALC, tá? Para a gente poder obter esses selos, a gente tem que começar lá de trás. Então, só para você ter uma ideia. Há 40 anos atrás, ok? 40 anos atrás, o nosso laboratório já tinha, assim, rotineiramente, o controle de qualidade de todos os seus exames. Isso não foi agora. Agora, né? 40 anos atrás. Então, existe controle de qualidade que a gente compra, adquire, e esses controles são controles externos. Então, é como se eles fizessem uma provinha com a gente. Entendi. Se aquela glicemia é aquilo mesmo, se está funcionando mesmo aquele kit, sabe? Tudo, na urina, em qualquer lugar. Ok? Então, para a gente poder começar a ter um selo de qualidade, a gente precisa obrigatoriamente ter esses controles chamados externos e internos, que você compra. Você compra. Tá? Então, vamos supor, a gente não está fazendo o exame de, sei lá, de urina. Agora vamos resolver fazer o exame de urina. Para a gente continuar com nossos selos de qualidade, a gente tem que ter controle para urina. E a gente compra. A gente tem que mostrar para o auditor, tá? Que a gente está fazendo o exame certo. Aqui, ó, tá vendo o controle externo? Ó, a gente tirou nota 10. Tá? Então, a gente tem que fazer isso. Entendi. Ok? Então, pra gente chegar, por exemplo, no selo do PALC, que é o selo, vamos dizer assim, em termos nacionais e até internacional. Ele é um selo que teve origem aqui no Brasil, com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, ele montou todo esse programa de acreditação, que chama, né? PALC, Programa de Acreditação do Laboratório Clínico. Ok? Específico para. Então, para você tem um monte de regrinha para seguir. Então, igual eu sempre falo, Rose, quando você chega no laboratório, que você olha para nós, você não vai me ver de cabelo solto. Você não vai me ver de unha comprida. E vai por aí. Isso tudo parece
Brincadeira, Parece, né? tá? Mas isso tudo tá dentro da qualidade, Entendi. porque não pode interferir em nada. E a qualidade não é só o exame ser bem feito. Eu tenho que preservar a minha equipe, Sim. utilizando os EPIs correto, certo? Para ela também não ter problema de saúde. E falando em equipe, o que você mais valoriza na sua equipe? Tudo. Tudo. Uma das coisas que mais chama a atenção da gente, Rose, é assim, é o envolvimento, tá? Da pessoa. Dela entender a missão do laboratório, tá? Qual que é a nossa missão? É fazer um exame bem feito e entregar isso para satisfazer a expectativa daquele cliente. Seja o cliente médico, seja o cliente paciente. Verdade. Ok? É. Então, se você for ver assim, que a gente espera desse colaborador, é realmente esse envolvimento com a missão da empresa, tá? E isso também vai falar a respeito do tratamento com o cliente. Certo. Por exemplo, hoje em dia, Rose, tá faltando muita empatia. Ah, é verdade, eu sei. Entendeu? Então, verdade. eu preciso me colocar no seu lugar para sentir o que você está sentindo, para ver o que eu posso fazer para te ajudar. E a gente vê muito erro, né, nessa área médica, vamos dizer assim, Tá, né? então tá uma frieza, sabe? É verdade. Assim, de atitudes, tudo. É. Então, o nosso colaborador, nós temos treinamentos direto com eles para ensiná-los a ter esse tratamento com esse cliente que chega. Óbvio que se você vai pegar aí um grupo de recepcionista, nem todo mundo é igual, né? Tem pessoas que é um pouco mais delicado, outras pessoas são um pouquinho não muito delicada. Então, né? Mas isso que a gente pede, tá? Então, o que eu preciso da minha equipe? O que eu admiro? O que eu espero dessa equipe? Eu espero que ela esteja completamente envolvida com o trabalho dela, na posição que ela foi contratada, se ela seja uma recepcionista, se ela seja a moça que faz a limpeza pra gente, se ela é a coletadora de sangue, se ela é o bioquímico, o biomédico, o biólogo, que está lá nos setores fazendo as análises clínicas. Qualquer um ali dentro é muito valorizado. Então, na nossa empresa, a gente nunca fez distinção de pessoas, Certo. tá? A gente faz distinção, sim. Daquela uma que não está muito querendo entrar no grupo, da equipe, a gente vai lá e chama. Vamos lá? Vamos. Então, tá precisando de treinamento? Tá. Tá precisando de fazer mais curso? Vai fazer. Tá precisando de alguma orientação? Vai ter. Então, Entendeu? é uma empresa que olha para o seu Sim, colaborador, sim, né? sim, e sim. dá oportunidade de crescimento para ele, Sim, né? sim. É, A gente tem esse tipo de coisa assim, sim, humanizada, humanizado. tá? Então, além da empatia, esse relacionamento humanizado, tanto com os colaboradores como com os nossos clientes. E os nossos clientes, como eu disse para você, é o paciente e o médico. Então, eu tenho que ter também essa abertura com os médicos, de estar sempre à disposição para as necessidades dele, né? Por exemplo, às vezes um médico, ele foi num congresso e ele viu lá que tem um exame lá que consegue detectar 100 tipos de alergia diferente. Aí ele chega aqui, normalmente eles ligam, conversam com a gente e falam, olha, então, eu fiquei sabendo, não sei o quê. Se a gente já sabe, que às vezes a gente já sabe, às vezes já o nosso curso também já falou. Certo. Ou então os nossos laboratórios parceiros já mandaram material. Então, às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe. Tá? Eu fiz um desse de alimentos aí, Alci. Nossa, aí eu descobri que eu tenho alergia de leite da caseína, que eu não sabia, de abóbora, que é uma coisa, né? Então, gente, abóbora vem uma cartilha, não vem? De resultado? Cogumelo. Eu faço, gente, olha que coisa. Parece que é uma bobeira, mas, né, são coisinhas que mexem no nosso organismo e a gente não sabe. Às vezes você tem um problemão e não sabe, às vezes é uma alergia. Então, às vezes o médico, ele chega, então, o que acontece? Ele vai ligar para você
e vai falar, e aí, você faz, não faz, tal. Não, doutora, a gente vai ver aqui, tal, depois a gente passa, tal. É porque eu tô com um caso, gostaria de fazer. Isso, tô dando esse exemplo, mas tem N exemplos. O Alci falando, né, a gente, em tecnologia, né, quanto que ela veio para agregar e realmente, né, mas também tem um lado aí meio, vamos se dizer assim, obscuro na questão de vazamentos de dados, essas coisas, né? Como é que vocês, o Laboratório Marlene, trabalha aí nessa questão dessa credibilidade, da gente confiar que os nossos dados ali não vão ser vazados? Como que é isso para vocês? É assim, ó. Fazendo parte, vou voltar de novo na qualidade, tá? Sim. Fazendo parte de todos esses protocolos da qualidade, uma das normas diz a respeito disso, tá? Todos os nossos funcionários que têm acesso a resultados de exame ou de atendimento, porque às vezes você foi lá no laboratório, mas você não quer que ninguém saiba que você foi, Exatamente. tá? Então, eu sou a recepcionista, eu também também estou nesse grupo, ok? Todas essas pessoas envolvidas com os pacientes, eles assinam pra gente um termo de confidencialidade. Olha só. Isso faz parte da norma, tá? Tá. Precisa. Então, todos nós. Então, o que você vê lá dentro do laboratório tem que ficar lá dentro do laboratório. É difícil? É. Imagino, né? Tá? A gente não, porque a gente já está no outro nível. Mas para as pessoas mais jovens, é uma curiosidade. Ai, será que viu a vizinha lá que entrou? Ai, tá fazendo beta-HCG. Ai, será que ela tá grávida? Entendeu? Entendi. Então, muito perigoso isso. Ou às vezes até um próprio jovem, que os pais pedem ali um toxicológico, né? Exatamente. Tem pessoas que têm que ter completamente a sua privacidade ali dentro reservada. Tá? E você tem que confiar que eu não vou falar nada de você para ninguém, em nenhuma hipótese. É verdade. Ok? Então, às vezes acontece de casais assim, que às vezes a moça fica grávida e aquela confusão lá, DNA. e não né? Aí, às vezes, as pessoas ligam no laboratório querendo saber. Ah, é mesmo? Existe uma lei chamada LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Certo. A gente não pode. Eu não posso, Rose, mandar o resultado seu. Ah, mas eu sou o marido, eu quero saber. Não pode. Nem para você. Aí eu conheço você. Alci, a Rose e tal. Você pode mandar o resultado meu aí do exame que eu fiz hoje? Não. Porque quando você vai lá no laboratório, a hora que você é atendida, você leva uma senha e um login. É verdade. Você pode pegar esse resultado seu médico também pode pegar esse resultado seu, aonde você estiver. É mesmo. Tá? Qualquer lugar. Você pega o seu resultado. Ok? Então, eu não posso, de acordo com essa lei da LGPD, eu não posso mandar para você aí no teu WhatsApp o seu resultado de exame, porque eu corro o risco de um desavisado qualquer aí pegar esse resultado seu e fazer lá coisas horríveis que a gente sabe que acontece. É verdade. Entendeu? E tem exames também, Rose, por exemplo, igual você falou, o DNA, o HIV, o beta-HCG, que são exames assim, vamos dizer, um pouco mais delicados. Verdade. Né? Esses exames, a gente prefere que o paciente pegue lá no laboratório. Ultimamente, de acordo com alguns estudos que fizeram, a gente está permitindo que o beta-HCG, o teste de gravidez, a paciente pegue. Porque, às vezes, nós estamos numa região aqui, numa cidade aqui, que a gente atende a região. Mas a pessoa está lá, em Santo Anastácio, tem que vir aqui em Prudente para pegar um resultado de beta-HCG. Agora, a gente deu a senha para ela. Certo. A partir do momento que eu te dou essa senha, a responsabilidade é de quem? É minha, né? Se você deixar dando sopa, não e é problema querer seu. culpar o laboratório. Exatamente. Por isso, entendi. Entendeu?
Então, existe exame sim que a gente tem esse cuidado. Ô, Alci, como você falou, aí você está aí há 45 anos, 6. 46, aí, ó, na Lida e Laboratório Marlene, 50 anos. A Marlene tem 55, É, fez. 55, olha só. Fez agora, o mês passado. Ao longo desses anos todos, o que você vê, qual que é a sua análise, assim, de do que mudou, de todas as coisas que veio de lá, dos seus 46 anos até hoje, Alci? Então, é assim, né, Rose, eu acho que a vida é uma roda, né? Eu acho que você não pode parar. Uhum. Quem trabalha na área de saúde, Rose, não pode parar. Quem trabalha na área da saúde não pode pensar só em dinheiro, lucro, que é o mal do século. Verdade. Ok? Então, a pessoa que está nessa área, ela tem que procurar sempre estar se atualizando, sempre estar buscando coisas novas, sempre estar aprendendo com a própria tecnologia disponível. Só se a gente for burro, né, Rose? Você tem todo um aparato aí à sua disposição, você não vai utilizar, por quê? Porque eu não quero gastar dinheiro. Não tem como, né, Alci? Só que aí você corre outros riscos. Você pode ter erros irreversíveis. Entendeu? Então, o grande problema hoje é isso. Então, assim, o que eu vejo, a minha experiência profissional, eu fiz uma boa faculdade, tá? Na minha época de faculdade, eu tive muitos bons professores. Aliás, quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade lá em Araraquara era um instituto isolado da USP. Olha só. Aí, quando eu estava já quase saindo do 3º para o 4º ano, mais ou menos, a USP saiu e a Unesp acampou. Então, o meu diploma, eu entrei na faculdade prestando vestibular na USP e saí com o diploma da Unesp. Então, os professores que nós tínhamos lá eram professores altamente gabaritados. Então, eu tive uma boa formação, ok? E aí, logo que eu me formei, fazia um mês que eu estava formada, eu fiquei sabendo que a Marlene estava precisando de gente aqui. Porque eu não sou daqui. Tá? Eu sou de uma cidade lá do meio do estado, lá, eu sou de Catanduva. Sim. Ok? E aí eu vim pra cá, qualquer coragem, tá? Novinha, também não. A minha mãe só falou pra mim assim, filha, por favor, não atravessa aquela ponte pro Mato Grosso. De lá pra cá você pode qualquer coisa. O que ela temia da ponte? Naquela época... O povo sumia, desaparecia? Não, era lá no Mato Grosso, era muito... Era terra de ninguém, Era terra de ninguém. Então ela falava, filha, até lá você pode ir. Olha só, gente, E eu tinha duas primas... que sabedoria. eu tinha 2 primas que já estavam lá no Mato Grosso. E minha tia morria, sabe assim? Que preocupação. Então, a minha mãe falou, então, se você não passa a andar a ponte pra lá, da ponte pra cá você pode trabalhar onde é que você quiser. Então eu vim. E comecei. E ali no laboratório, a gente fez história, assim, porque eu fiz um pouquinho de cada coisa. Eu já trabalhei na recepção, eu já trabalhei na coleta, porque são fases, né, que o laboratório tem. Verdade. Que a gente era tipo Bombril, 1001 utilidades. Você começava o serviço, terminava o serviço, entendeu? Então, o que acontece? A gente, nesse tempo todo, a gente fez um pouquinho de cada coisa. Eu aprendi a fazer compra, eu aprendi a cuidar do almoxarifado, eu aprendi bioquímica, eu aprendi... a minha especialização é em microbiologia, urinálise, microbiologia. Sim. Então, eu sempre... Se você pegar meu currículo, é tudo voltado para esse lado. Então, lá no laboratório era assim, nós tínhamos aquele grupo que fazia todos os cursos e congressos da parte de bioquímica, sorologia, tem outro grupo da hematologia, tem outro grupo da microbiologia e urinálise. Então, todo ano. Então, esse pessoal do Fleury, tá? Que são os bambambãs lá dentro do Fleury, verdade. Hoje já tá uma turma mais nova, né? Porque a gente já tá ficando velho também, né? Então, esses doutores mesmo que sabem pra caramba, eu tenho os telefones particulares deles, celular. Eu ligo pra eles a hora que eu precisar pra tirar uma dúvida. Que legal. Então, você passou aí, ó, por todos os setores
Não é à toa que chegou à diretoria, Sim, né? sim. Então, a gente tem, e não sou só eu não, tá, Rose? Uhum. A grande maioria das pessoas que trabalham, Já trabalham muitos anos ali, né, também. inclusive, Minha amiga chegou... Lígia, eu dou um beijo pra ela. Então, Ela começou lá também, era sim, mocinha, acho que 15, moleca, 16 anos, sei lá. moleca, Coisa tudo assim, bem, né? tá? O Elton Bonitinha. chegou como mirim. Elton, que legal. Hoje ele é um administrador nosso, Olha aí, que bacana, né? entendeu? Então, e virou administrador porque a dona Marlene pegou no pé dele e fez estudar. Eu não conheço a Marlene, mas a gente sabe, assim, da fama, vamos dizer, da Marlene como uma mulher extraordinária, né? E até a gente viu aí recentemente, né, a morte do Silvio Santos, assim, viu o quanto que ele era um patrão, assim, preocupado com os seus colaboradores, ele era muito justo. E eu ouço falar que a Marlene também é assim, é uma patroa Sim, bem justa, sim. né? Ela é muito exigente, Muito Rose, exigente, porém tá? ela dá oportunidades, Sim, né? Como deu aí pro sim, Elton, né? sim. Que Ela legal. é uma pessoa bastante exigente. Você não E vem tem com que ser, né, Alci? Porque, olha, a tem. saúde não é brincadeira, Tem. né? E a Tem que ser. gente incorpora isso também, Tá né, certo. Rose? Porque, por exemplo, no meu caso, até brinco com os meninos, eu falo, hoje eu tô aqui na diretoria e aí às vezes eu pergunto assim, vocês acham que eu sou chata? Aí eles ficam olhando pra minha cara assim, quem que vai responder, né? Aí eu falo, mas eu sou. Ué. Se você não for exigente, a coisa não certo. Não anda. anda, isso é verdade. Não Infelizmente, anda. o ser humano tende Sim. a se acomodar, né? Vamos dizer, E né? vai relaxando. Aí tem uns que saem um pouquinho mais fora da coisa, outra. Então, se você não puxar a cordinha, e você pode fazer isso de uma maneira suave, uma maneira sem ser agressiva, Uhum. sabe? E eu sempre brinco com eles também, porque eu consigo comer o prato do mingau quente inteirinho. Entendeu? Porque Entendi. vamos devagarzinho, vamos Tá acertando, certo. vou ensinando. Eu tenho a maior paciência de ensinar, Rose. Tá certo. Por isso que tá aí o Laboratório Marlene, com uma equipe de tantos anos, extremamente qualificada, né? Não tem como não falar, eu gostaria de falar sobre isso, porque eu acho assim, o que aconteceu aí, né, da Unimed sair fora, né, do serviço de vocês foi uma pena, uma grande, porque quem perde realmente é o paciente, ou no caso, o conveniado. Eu sei porque, né, na minha família, a gente tem os convênios da Unimed, e realmente foi uma grande perda. Eu sinto muito, muito mesmo, porque não é só o laboratório que perdeu, que a gente sabe numa empresa o quanto, né, que Sim, impacta. impacta, mas eu acho que a maior perca mesmo foi para os associados, infelizmente, porque um laboratório com uma extrema qualidade, um comprometimento desse, né, que investe nos seus colaboradores para estudar, para crescer, realmente é uma grande pena, né, Alci? E assim, Rose, uma coisa que eu acho bastante interessante a gente falar também é assim, ó. Um laboratório, como eu disse para vocês, nós temos o selo da ISO da PALC. O selo da PALC, Rose, nós somos o único laboratório de Prudente região, tá, que tem esse selo. E para você ter esse selo, é muito difícil. Rigoroso, né? É rigoroso, tá? Então, sem querer, com falsa modéstia, realmente o nosso trabalho é muito bom. Uhum. Então, é até difícil da gente verificar assim, ó, por exemplo, um paciente que tem um exame de um laboratório que tem o selo de qualidade que nós temos, ele tem garantia, ele tem garantido, tá? A confiança do médico Sim, naquilo que ele tem realmente. é verdade. Por quê? Se acontecer da gente, na hora que vai fazer, como a gente sempre diz, no exame laboratorial tem a pré-análise, a análise e a pós-análise. A pré-análise vai lá na coleta e tal. A análise é dentro dos setores. E a pós-análise é a análise de quem está ali. Uhum. Porque, Rose, não adianta nada você ter o melhor aparelho, como tem gente que divulga, vai no rádio, na televisão, no outdoor, que comprou o aparelho. Não adianta, Rose. A pessoa que está na frente, que está operando o aparelho, né? ela
ela tem que ser melhor, ela tem que ter teoria, ela tem que verdade. estudar, ela tem que saber o que ela está fazendo. Senão sai coisa Não faz a errada. leitura ali adequada, né? Não adianta ter a Sai tecnologia e não coisa. ter a pessoa Não capacitada ali. adianta, não adianta. Entendeu? Então tem gente que acha, porque eu tenho tal aparelho, eu tenho tal aparelho. Eu costumo usar assim, esse palavreado lá dentro do laboratório. A pecinha que fica na frente do aparelho É, consegue ser mais importante do que o próprio aparelho. precisa ser, é verdade. Entendeu? É. Então, eu penso assim, Rose, o médico que deixa de aceitar um resultado de exame de um laboratório com o perfil que a gente apresenta, Uhum. tá? Sinto muito. Sinto pelo Eu acho que os cliente. conveniados deviam, Sinto lutar muito. contra isso aí, viu, gente? Sinto muito Porque a pelos gente tem mania de clientes, aceitar todas as coisas, principalmente os muito bom em nossos clientes que faz controles com a gente, que né, tem doenças oncológicas, que tem doenças de coagulação, síndromes várias, tá? Há quantos anos, né, fazendo Exatamente. com vocês. Então, por esses clientes, a gente verdade. sente muito, É, tá? Mas o cliente está perdendo e o senhor médico também está perdendo. com certeza. Agora, também, Rose, essas pessoas que fazem esses controles e que quiser contactar com a gente, nós temos, sim, algumas condições favoráveis para continuar fazendo esses exames, né? Com preços, assim, às vezes, adequados para esse grupo de pessoa em especial, tá? Então, realmente, tudo que aconteceu com o laboratório, se você for contar, as pessoas acham que pera, Rô, você sonhou, não foi isso que aconteceu. Mas foi. Então, a realidade está aí, tá? A gente não é do tipo de jogar a toalha, sim, tá? lógico. Então, nós estamos aí pronto, a gente, durante esse último ano, nós tivemos muitos bons profissionais nos assessorando, nos dando alguns outros rumos, tá? Para a gente seguir em frente. E para a gente finalizar, então, Alci, quais são aí as tendências para o futuro na área aí de laboratório de análises? Então, a tendência do futuro, Rose, é assim, cada vez mais a tecnologia a favor. A favor. Principalmente para minimizar erros, né? E, por outro lado, também a formação das pessoas, né? Que vêm para trabalhar nessa área, também ser mais, vamos dizer assim, está sendo mais direcionada, tá? E do lado médico, o médico hoje, ele está principalmente buscando essa medicina personalizada. Então, hoje, Rose, nós temos equipamentos de alta resolução, nós temos exames genéticos, assim, fantásticos. Por exemplo, até há pouco tempo, você falava que aquela pessoa tem autismo, mas você não tinha um exame para mostrar isso. Hoje tem. Alzheimer, tá? Por exemplo, até outro dia, meses atrás, quando você fazia exame de Alzheimer, só tinha um lugar que fazia, e nesse lugar tinha que colher líquor, é o líquido da espinha, para fazer o exame. Hoje, Rose, você faz no sangue. Sem invasão, olha só. Não precisa do neurologista colher o líquor, e você faz um exame que detecta se a pessoa está tendo, vai ter um Alzheimer. Nossa, isso é fantástico. E também não é caro, viu? Ai, que ótimo. Melhor ainda a gente também ouvir não é isso, caro, gente. Porque, tá? Porque quando a gente fala em exame, que você falou, qual é a tendência? Então, a tendência é isso. É a gente sempre estar buscando coisas novas, sempre usando a tecnologia a nosso favor, sabe? É sempre com uma coisa bastante importante que eu acho que hoje em dia tem que ter, gestores dentro da empresa. Gestor de tudo. Gestor da qualidade, gestor de treinamento, sabe? Tudo isso precisa, Rose. Verdade. Sabe? Porque aí, isso tudo coordenado, né? Dentro do sistema aí, né? Uma empresa com uma gestão, ela funciona muito bem. Verdade. E ela não falha, tá? Então, quer dizer, se falhar, é um mínimo. Verdade. Porque nós temos alguns dados, como a gente te falou a respeito do atendimento lá, que a gente consegue visualizar quando para e quando continua, tá? Nós temos maneiras de visualizar esse mapa de funcionamento. E tudo funciona bem.
É verdade. Teve um tempo que a gente, quando consultava algum médico, né, na capital, eles não aceitavam até exame do interior do laboratório da nossa cidade. Hoje não tem mais isso, com esses selos, então, Laboratório Marlene, Sim. tanto que eu tenho alguns médicos que me atendem no Rio de Janeiro, em São Paulo, nunca tive problema. "Ah, não, tem que fazer aqui no nosso laboratório", não tem esse problema, tá ali o resultado, bateu, é aquilo ali, acabou, né. E a gente sabe mesmo. Ontem mesmo teve um casal à tarde, no finalzinho da tarde, lá no laboratório, que a esposa está com problema de saúde um pouquinho delicado, e ela trata com o médico lá do Einstein. Uhum. E quando ela leva resultado nosso, eles aceitam. É, Senão porque ela tem que fazer lá. aí, com todos esses selos não tem como, é o que eu falo para vocês, não é só é uma propaganda, eu tenho um caso de amor pelo laboratório, porque sempre me atendeu a mim, toda a minha família. Então, Alci, eu te agradeço você ter aí deixado o seu trabalho, vir aqui explicar um pouquinho pra gente, tirar nossas dúvidas, foi muito bom, esclarecer um pouquinho como funciona aí este mundo dos exames de sangue, de coisas que a gente não sabe, que a gente vai lá, colhe, vai, né, o médico vê e fala. Que bom que você esclareceu pra gente aí algumas Eu dúvidas, espero, viu. Rose, que eu tenha, né, eu sou leiga nessa coisa aqui, né, é tudo muito novo pra gente, Imagina. mas eu acho que hoje em dia, se a gente não utilizar das mídias, que você falou a tendência aí, a tendência é essa, da gente realmente usar a mídia para poder divulgar, para poder mostrar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem lá dentro, sabe? Tanto de material humano como de físico, né? Físico. Então, assim, para mim é muito novo isso, né? Uhum. Você sabe que eu já comentei Sim. isso com você outras vezes, mas para mim é muito novo esse tipo de coisa, mas, né? Nossa, mas Eu acho que a olha, gente tem que encarar essas coisas. encarar Até e esses tempos atrás, hoje, né? Para aham. finalizar, eu falei lá em casa que eu vou fazer um curso de inteligência artificial. Artificial, é o futuro. Aí o meu filho olhou bem para mim e falou assim: "Ô mãe, você vai estudar de novo?" Eu falei: "Vou." Aí ele falou assim: "Nossa, mãe, mas tá com coragem?" "Tô." Aí eu falei: "Sabe por quê?" Ele tem 3 filhas. Hã. Eu falei: "Daqui um tempo, as meninas já têm de 10, de 9 anos." Eu falei: "Daqui um tempo, elas vão começar a conversar comigo e eu não vou Verdade. entender o que elas estão falando. Esses termos todos. Então eu preciso me atualizar." Então, o que tem agora no momento? A inteligência artificial. Eu quero ver como que esse negócio funciona. Porque se elas vierem falar disso para mim, eu já vou saber o que elas estão falando. Que Né? legal Então é isso. Eu acho que a gente não pode parar. A gente tem não que ir atrás pode disso, mesmo, de todo esse arsenal de marketing, de venda de produto, pela mídia, que é o mais interessante aí. Nós estamos Não, e eu aí. fiz uma postagem, né, nas minhas redes sociais, falando, né, o dia que foi feita uma coleta lá na minha casa, com a minha mãe, tudo. Então, muitas pessoas, Alci, não sabiam desse serviço de coleta domiciliar. Então, foi uma coisa muito boa. Eu achei Então, que, a nossa, eu gente recebi faz. bastante feedback do pessoal. Aham. Ai, não É só sabia, que agendar. legal, É olha só aí. agendar. Você liga lá, agenda que a gente vai. A gente sempre procura dar uma prioridade maior para aquele idoso, Sim, acamado e tal. claro, Mas claro. a gente vai. Numa A gente, necessidade se tem, for, né, por essa exemplo, se é um exame que a disponibilidade. pessoa vai fazer e que não é um exame urgente, você liga, agenda, a gente Tem um arruma. também que tem que ficar em repouso lá, Sim, né. sim. Cada exame, é como a gente falou, cada exame tem a sua particularidade. Que nem, por exemplo, hoje, a maioria dos exames não precisa jejum. Olha que bom isso. Entendeu? Por exemplo, até há pouco tempo atrás, o liptograma, colesterol total e frações, triglicérides e tal, pedia para fazer 12 horas de jejum. Hoje não precisa mais. Olha que De bom. 2016 para cá, teve um consenso brasileiro do perfil lipídico que eles chegaram à conclusão de valor de referência com jejum e sem jejum. Então, Não não tem mudava. problema. Agora, vamos supor, você fez, aí, sem jejum, e deu um triglicéride alteradíssimo, ok? O que o doutor vai falar para Vai você? pedir pra repetir. Você repete com Em jejum jejum. de 12 horas. Isso aí. Para ver se era era a comida que realmente. você comeu ou se Aham. você tá com problema mesmo aí, Entendi. tá bom? Então, Legal. Alci, nós temos aqui uma lembrancinha pra você, que é a nossa caneca aqui do Pod, pra você tomar o seu café obrigado, lá no Rose. laboratório, lembrar vou da fazer o gente aqui. comercial de você. Lembrar da gente.
Então, obrigada mais uma vez, assim. Eu que agradeço. Eu acho assim, eu sempre tenho o meu conceito, que toda pessoa que trabalha na área da saúde e se dispõe a cuidar do outro, a servir o outro, sabe? Para mim são pessoas abençoadas, escolhidas por Deus. Que Ai, você amém. é uma delas, você, toda a equipe, e que Deus abençoe toda a equipe, Marlene, todo Agradeço, mundo, agradeço. tá bom? Agradeço, E Rose. as portas estão abertas, sempre quiser voltar, por favor, vem aqui e vamos esclarecer mais dúvidas aí sobre exames e tudo mais. Gente, vocês gostaram desse conteúdo? Se vocês gostaram, compartilha, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é legal e realmente é. Vocês viram que bate-papo aqui interessantíssimo, tá bom? Então eu conto com vocês. Alci, obrigada mais uma vez. Imagina, Que Deus, Rose. obrigada, Elton. Tudo de bom pra vocês. A gente que Até o agradece. próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Tchau.